Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, onde eu conto relatos sobrenaturais para você que adora essas coisinhas, esses temas. E hoje a gente vai falar sobre o tema, seria o tema possessões. Então eu vou acelerar porque, gente, são 2h03 da manhã e eu quero dormir antes das 3. Esse relato tem que estar pronto. E vamos lá, né? Bom, quem aí nunca viu, uma história sobrenatural sobre possessão? Mas essa aqui vai te deixar chocada. Vamos então para o primeiro relato, que se chama A Possessão que a Minha Mãe Presenciou no Interior do Meu Estado. Minha mãe morava no interior do estado, de tal estado, onde se trabalhava como uma assistente de enfermagem. Ela tinha uma comadre que era era a sogra da irmã dela. E como as cidades são pequenas, todos se conhecem. Durante o dia surgiu um boato no posto de saúde que ela trabalhava. A cunhada da irmã dela, a irmã da minha mãe, estava possuída por um demônio. Curiosa com o assunto e ainda cética um pouco, minha mãe decidiu que na hora do almoço iria até ela ver essa história. Ao chegar lá, encontrou, ela morava numa espécie de barracão. Comum chamar assim um espaço grande com as laterais abertas, sustentado por colunas que geralmente são usados como garagem ou para grandes festas. Ela pediu licença para a sogra da minha tia e entrou. Perguntou como estava a filha dela e a senhora respondeu que ela não estava nada bem. Então, minha mãe, muito solícita, pediu para vê-la. E assim foi, A senhora deixou. A moça estava em um quarto completamente escuro. Minha mãe se aproximou dela e nesse momento ela começou a emitir som estranho, como grunhidos. De repente deu um salto da cama, um salto que, segundo minha mãe, não parecia humanamente possível fazer aquilo. Ainda mais que ela estava meio doente, então... Foi então que a minha mãe entrou no quarto. Foi então que a mãe da moça entrou no quarto com outros 5 homens. E ela parecia ter previsto aquela reação. A jovem gritava de forma gutural, rosnava e se movia com uma certa rapidez que assustava todos ali, Todos que estavam ali. E ela corria nas paredes. Os homens tentaram contê-la, mas ela os empurrava com toda a força, uma força até fora do normal. De acordo com a minha mãe, foram necessários 8 homens para segurarem-a, além de 2 para ajudar, nesse seguro, Tipo, 2 de stand-by ficaram. Naquela época, só havia a igreja católica na vila. Então, alguém ali que estava naquele momento correu até lá e pediu ajuda do padre. Mas esse tinha viajado para um encontro com o bispo em outra cidade. Então, pediram para a ajuda para o grupo de oração da igreja. A senhora, que era muito conhecida por ser religiosa, então decidiu que iria lá. E foi. Ao chegar lá, começou as rezas e nesse momento a entidade começou a profanar e disse à mulher da igreja: Fulana, tu não és digna. Traz teu marido atrás da igreja com o falecido Ciclano e um dos teus filhos é filho dele. Fofoqueiro, A senhora ficou devastada, mas continuou com a oração com firmeza, até que a moça que estava possuída se acalmou um pouco. Porém, os episódios continuaram dia após dia, mesmo com a chegada do padre, que ainda tentou uma intervenção. Foi então que ele deu um ultimato à mãe da jovem. Ela precisava deixar a cidade. E assim foi feito. A moça se mudou de uma cidade para outra e depois disso nunca mais teve nenhum tipo de manifestação. Mas o detalhe mais perturbador vem agora. Após a saída dela, os relatos se multiplicaram. O fenômeno de possessão começou a se espalhar pela região, atingindo várias pessoas. Dizem ainda que uma espécie de bruxa conseguiu conter aquilo, mas ninguém sabia ao certo como tudo parou. Mesmo assim, há relatos de que a entidade apenas mudou de lugar, continuou aparecendo em várias regiões, em outras regiões por anos, ali mesmo ao redor.
E o mais estranho é que todos os afetados pela essa entidade só melhoravam depois que deixavam a cidade. Que loucura, né? É uma loucura mesmo. Geralmente é algum. Eu acredito que pode ter sido mais um ser da mata que tenha ficado irritado, né? Que alguém invadiu. E essa moça pode ser assim um pouco mais sensível, né? Ser médium, e aí acabou que ele se aproveitou disso. Eu fui possuída, vamos para o segundo relato, que é: eu fui possuída no trabalho e descobri algo perturbador sobre mim. Olá, estava muito ansiosa para compartilhar esse texto. Obrigada, tá, Lúcia? Oi, sou Lúcia, nome trocado, sou médica veterinária e trabalho há 6 anos como plantonista no período da manhã. No dia em questão, acordei bem disposta e não queria ir trabalhar, como todo brasileiro. Eu tinha a sensação muito forte de que algo ruim iria acontecer. Mesmo assim, fui trabalhar. E talvez por estar me sentindo estranha desde o início, comecei a reparar cada detalhe no lugar em que estava acontecendo. Parecia assim que as coisas estavam meio lentas, eu estava com uma dor de cabeça. Disse aquela. Vou explicar mais ou menos como era o hospital. Havia uma recepção, seguida pelos consultórios, uma sala de espera e uma sala de vacinação. No mesmo corredor, mas mais adiante, ficava uma espécie de auditório, depois uma sala de eletrocardiograma e, em seguida, a sala destinada a atendimentos de felinos e também a animais com doenças infecciosas. Depois disso, havia uma porta com senha que dava acesso à internação, copa, laboratório e centro cirúrgico, e uma área de descanso dos plantonistas noturnos. Quando eu cheguei, já estava com muito enjoo e palpitação, ainda sem entender o que estava vivendo, né? Então, fiquei ali, né, consegui atender alguns animais e depois fui para a enfermaria, como eu sempre fazia, e ficaria ali com os internados do dia. Em um determinado momento, virei para minha assistente e disse que eu estava me sentindo mal, que eu queria desmaiar. E ela me ajudou a chegar até a copa. Antes disso tudo, eu estava realizando até uma lavagem da bexiga de um gato sondado. Pois depois eu comecei a sentir que algo não estava normal. Tive a sensação de que um sangue subia na minha boca, mas não tinha sangue, não havia nada. Então, em seguida, veio uma vertigem, quer dizer, uma tontura, né? Forte e uma dor aguda no meu peito, como se meu coração estivesse parando. Foi nesse momento que eu, já na copa, consegui ligar para minha mãe. E minhas últimas palavras foram: está acontecendo de novo, mamãe. Então eu apaguei, não me lembro de mais nada. A partir daqui, o relato das outras pessoas dizem o que aconteceu, né? Segundo elas, eu comecei a gritar e dizer: ai, meu peito dói, onde eu estou? Eu morri? Quem é você? Fazia várias perguntas, uma atrás da outra. Eu não reconhecia minha assistente, rosnava para ela e gritava. Minha mãe, que já sabia da minha mediunidade, começou umas orações e assim, as poucas que ela ainda conhecia, ela continuou rezando e durante cerca de 30 minutos eu gritava que tinha morrido muito cedo e que não tinha aproveitado a vida. Pedia desculpas e dizia que a mulher que estava comigo precisava se cuidar, pois ela estava com problemas de saúde. Em certo momento, falei que tinha levado um tiro, que meu peito queimava e que eu não merecia esse fim. Depois de um longo período, eu, como ser, voltei. Mas eu estava extremamente fraca, com dor no peito e exausta, como se eu tivesse passado horas sobre um sol escaldante. Sendo que eu trabalhava no ar-condicionado. Tá bom? Mas eu conseguia andar, conseguia falar. Liguei para o meu chefe e pedi que ele encontrasse uma substituta, pois eu não tinha condições de continuar aquele plantão. Quando ela chegou, por voltas ainda das 10 da manhã, fui embora com a mesma rapidez que cheguei. No mesmo dia, eu fui a um centro espírita que a minha mãe já conhecia. Lá eu fui encaminhada para uma área chamada refazimento. E aqui acabou acontecendo o pior. Manifestei novamente. O problema é que as pessoas daquele lugar não estavam preparadas para lidar com aquilo.
fugiram, me deixando sozinha na rua com a minha mãe e uma gerente, uma diretora do centro. Fui embora e retornei no dia seguinte. Dessa vez eles conseguiram me ajudar e até encaminhar o espírito. Mas o detalhe mais assustador vem agora. O hospital onde eu trabalhava ficava ao lado de uma funerária com capela. Às vezes era possível ouvir os preparadores de corpo ouvindo músicas aleatórias enquanto trabalhava. Depois disso, eu descobri no centro espírita que sou médium de incorporação. Tenho outras histórias de lá. E meu tempo naquele hospital também chegou ao fim. Pouco tempo depois, fui demitida. Caramba, gente. Como eu falei pra vocês, isso não é estranho pra mim, porque eu já passei por uma situação bem parecida desse relato. Então, pra mim, não é mentira, sabe? É uma sensação muito ruim. Você perde o controle de você mesma, mas ao mesmo tempo você tem controle, entendeu? E é muito estranho, é um sentimento que é misturado entre seu e da outra pessoa. É muito complicado ser médio de incorporação, concordo com ela. Fui possuída dentro da minha própria casa, e o que ele falou me assustou mais que tudo. O ano era 2003 e meio à pandemia. Eu tinha acabado de sair de um término de amizade recente, algumas pessoas tinham saído, que eram importantes para mim naquele momento, tinham saído. Enfim, eu estava muito para baixo. Um tio meu, que é super religioso, disse que eu estava possuída e que precisava ver um pastor. Minha mãe, então, insistiu na ideia, trouxe a ideia para mim e insistiu em trazer esse pastor. Eu fiquei meio relutante, mas aí aceitei, porque para mim, religião é isso, a gente deve acolher todas as religiões. O pastor veio, mas algo estranho começou a acontecer. Ele inventou... eu senti que os espíritos da minha casa não tinham gostado muito dele. E que a presença, assim, que a gente chama aqui, ficou um pouco mais pesada. Então ela escolheu a mim para se manifestar, dizendo coisas do tipo religioso de forma perturbadora. E o mais estranho foi uma espécie de encenação que aconteceu do nada, mas do nada mesmo, um homem numa moto apareceu como se tivesse possuído. Então o pastor fez, as orações e o expulsou, o demônio dele. E ele continuou ali pregando pra gente, dizendo que a gente tinha que aceitar Jesus e tudo mais. No final, o homem aceitou Jesus e o demônio foi embora. Assim, nessa mesma velocidade. Sinceramente, isso aqui tá muito estranho. Simplesmente o homem chegou, bateu. Parecia uma espécie de encenação e roteirizado, né? Parecia que a gente já sabia o que ia acontecer. Em seguida, o pastor começou a fazer umas orações e foi nesse momento que algo que estava bem irritado com a presença dele se manifestou em mim. A entidade disse que aquele homem era impuro e que só queria o dinheiro dos fiéis. E no instante em que eu estava possuído, o pastor simplesmente saiu correndo pela minha casa, jogando um óleo que só saiu 20 dias depois. Lembrando que aqui eu não estou julgando nenhuma religião, estou narrando os fatos. Eu fiquei cerca de 1 hora desacordada, falando coisas e conversando com meus familiares. Segundo eles, a presença não era maligna, porém não se tem certeza. Ou pelo menos não se mostrou assim. Ela já deixou bem claro, tá, gente, que a partir daí o relato é baseado em histórias dos meus familiares, né? Já que eu não me lembro de muita coisa. Segundo eles, eu dizia ser o meu ex-marido de uma vida passada. Falavam que nós tínhamos vivido juntos e que meu maior sonho era cursar medicina, mas enfim, naquela época mulheres não tinham voz. Disse que ele até me ajudava comprando livros e livros e eu estudava, e que vivíamos na década de 40 e 50, estudávamos juntos ainda. Ele contou que eu morri e seguir um caminho diferente do dele, mas que ele nunca conseguiu me esquecer. Disse que depois de todo esse tempo me esperando, conseguiu encontrar e descobrir onde eu nasceria. Então veio até mim e nunca mais me deixou. Segundo ele, me protegia de outros espíritos.
Enquanto isso, eu tinha também sonhos com um homem comum, que dizia ser Jesus e me mostrava um mundo que ele tinha planejado para nós, livres para amar quem quisesse. O tempo passou e eu não voltava ao normal. Quando finalmente despertei, senti frio, muito frio, e quase não conseguia falar. O pastor ficou tão assustado e sofreu algum tipo de represália das forças ocultas, né? E ele nunca mais voltou. E quanto ao espírito, eu não sei dizer se ele falava a verdade, mas foi exatamente isso que aconteceu. E esse foi o último relato, né, sobre a coletânea de possessões, e eu encerro aqui, né, ela, mas eu queria dar um adendo na questão da médium. Vou beber uma água rapidinho. Provavelmente você devia estar com a energia baixa. E aí aquilo achou de bom tom falar por você, né? Falar, né, através de você. O relato 2, né, que eu queria comentar, que era isso. E dizer pra você ficar longe de hospitais, porque isso aqui, e né, necrotérios e tal, isso aqui é muito arriscado pra quem é médium, tá? Então, os relatos foram esses sobre necrotério. Eu espero que tenham gostado. Me siga, né? Não esqueça de me seguir, se inscreve no canal. Eu espero que você goste desse tipo de conteúdo. E eu tô muito feliz de estar aqui contando. Sempre foi meu sonho ser youtuber. Eu ainda não deslanchei, mas eu tô muito feliz de estar aqui, mesmo que eu ainda não tenha viralizado nem um pouco. E é isso, um beijo. Até o próximo.